o destruidor de preocupações. Uma das grandes metas da vida é alcançar a paz mental. E a razão por que muito poucas pessoas têm paz mental é porque não a veem como uma meta muito importante. E se o fazem, não tomam um tempo para entender o que interpõe entre eles e a sua paz mental. Já falamos de um dos principais obstáculos, ou principais pares de obstáculos, que são os padrões de hábitos negativos. O temor ao fracasso, o temor à rejeição. Isso nos rouba uma grande quantidade de paz mental e também falamos de sentimentos de culpa, sentimentos de inaptabilidade, de falta de mérito, de não merecer, etc. Também esses nos roubam paz mental. Mas nessa sessão eu quero falar da última, por assim dizer, chave a essa discussão de emoções negativas. E isso é o que chamamos de imaginação negativa. As palavras imaginação negativa vêm de um extenso corpo de literatura que foi escritos no princípio do século. Encontraram que a imaginação negativa é algo que criamos em nós mesmos e que ao mesmo tempo nos causa uma enorme quantidade de estresse e desesperança. A imaginação negativa cria temor. E uma das melhores definições de temor que eu já vi ultimamente se chama experiências de fantasia que parecem reais. Experiências de fantasia que parecem reais. Em outras palavras, são experiências que criamos em nossa mente, em nossa imaginação. E vivemos com elas. E quanto mais vivemos com elas, mais reais se tornam. Tenho 3 filhos e, se eu os deixo ver um filme de terror, ainda que insistam em vê-la, começam a pensar que existem criaturas monstruosas embaixo da sua cama, nos seus quartos, etc. São as experiências de fantasias que se tornam reais. E uma vez, com o pequeno Michael não conseguimos que dormisse em seu quarto, porque estava convencido que existiam monstros ali. Aqui eu chamo de imaginação negativa, e eu traduzo como preocupação. A preocupação é uma forma sustentável de temor causada pela indecisão. A preocupação é uma forma sustentável de temor causada pela indecisão. Isso que significa? Significa que quando tomamos decisões, nos desfazemos das preocupações. Há alguns anos se fez um estudo onde muitas pessoas foram estudadas e se lhes perguntou de que se preocupavam naquele momento. Pelas respostas viram que isso era o que as pessoas se preocupam. Uns 40% das preocupações que as pessoas tinham era por coisas que nunca aconteceram. Se deram conta de que as coisas pelas quais estavam preocupadas nunca aconteceriam. Iam chegar tarde ou iam perder seus empregos, não ia funcionar bem em um relacionamento. A seguinte cifra, 30%, eram coisas que ocorreram no passado, que já havia acontecido e não podia se fazer nada a respeito. 12% das preocupações eram pela saúde. Na maioria dos casos, preocupações desnecessárias. Pensavam que tinham uma dor, uma doença, um sofrimento ou algo mais que não resultou ser verdade. 10% das coisas que lhes preocupavam eram triviais. Lhes preocupava ter moedas para o parquímetro ou se alguém lhes telefonaria ou não, preocupações realmente relevantes. Somente uns 8% das preocupações eram por algo substancial e desse 8%, a metade, ou 4%, estavam totalmente fora do controle da pessoa. Estavam preocupados em saber se a China iria invadir Vietnã do Norte e coisas similares. De todos modos, a pessoa não podia fazer nada. Basicamente, a investigação mostra que quase um 96% de todo do que nos preocupa ou mais é irrelevante, nunca aconteceu, não vale a pena preocupar-se por isso. De onde vem a preocupação? Pois vem de uma mentalidade de preocupação. Se foi criado em uma família onde seu pai e sua mãe viviam preocupados, você talvez também seja muito preocupado. É uma resposta condicionada, você os via preocupar-se e queria ser como eles, pois eram as pessoas mais importantes do seu mundo, assim que se preocupa também. E conheça crianças de 4 a 5 anos que são muito preocupados. E eles e seus pais se sentam juntos e se preocupam mesmo que não tenham nada com o que fazer. Mas são as experiências de fantasia que se tornam reais.
Nosso trabalho é eliminar a preocupação e vou te dar 2 ou 3 ideias simples que você pode usar. Número 1, que é uma das mais populares de todas, simplesmente é isso. Viva um dia por vez. Viva um dia por vez. Não se preocupe pelo que possa acontecer amanhã. Não se preocupe pelo que possa acontecer dentro de 1 ano ou dentro de 6 meses. Só faça o melhor que possa agora. Existe uma linda frase de Teddy Roosevelt. Disse algo que significava isso. Faz o que pode, onde esteja, com o que tem, e não se preocupe com o resto. Faça o que pode, onde estiver, com o que tenha, e não se preocupe com o resto. A chave número 2 para tratar com as preocupações, e eu tenho um enorme número de desafios que enfrento em minha vida empresarial, e é chegar aos fatos. Isso é muito importante, chegar aos fatos. Não os fatos aparentes, não os fatos rápidos, não os fatos que parecem óbvios, senão que entender os fatos reais. Tomar o tempo para examinar uma situação e descobrir qual é a verdade real da mesma. Eu descobri que a maioria das situações de preocupação se ia por ansiedade e insuficientes fatos. Se hoje é que alguém fez algo ou não, se hoje é sobre uma mudança em seu negócio, em sua vida pessoal, ou uma mudança em um de seus relacionamentos, averigue, chame essa pessoa, descubra da fonte correta a resposta e frequentemente descobrirá que os fatos eliminam a preocupação. A maioria das pessoas que se preocupam são as que preferem preocupar-se, que tomar o tempo para perguntar e averiguar o que ocorre exatamente. Pergunte, investigue, leia, faça sua tarefa, consiga os fatos. Um dos requisitos mais importantes, com certeza, para o seu sucesso nos negócios ou em qualquer outra coisa, ou em qualquer outro campo, é consiga os fatos que necessita para que suas respostas sejam exatas e atualizadas. O terceiro método se chama o destruidor de preocupações. O destruidor de preocupações é uma expressão que inventou um de nossos graduados. Disse que essa expressão literalmente salvou seu negócio e sua saúde mental. É uma das técnicas mais simples. Eu te juro, é dinamite. Consiste em 4 passos. Bem, passo número 1. Se você tem algo em mente, defina isso claramente por escrito. Define isso claramente por escrito. Sente-se, tome tempo para escrevê-lo e diga: de que estou preocupado exatamente? Sente-se e escreva: estou preocupado por isso, e descreva a situação exatamente como você a vê. Em medicina se diz que um diagnóstico exato equivale a uns 50% da cura. O diagnóstico exato, definido claramente por escrito, é uns 50% da cura. E um ponto importante aqui é que às vezes, quando parece que você tem um problema muito grande, tem mais de um problema, tem uma situação chamada enxame. Temos 1, 2, 3, 4 problemas juntos. Se os define claramente por escrito, pode escrevê-los. 1, 2, 3, 4. Existem vários pequenos problemas juntos que lhe preocupam. Às vezes, se elimina uma dessas dificuldades, o resto se evapora. Às vezes, um problema de um grupo de problemas é a chave e os outros são irrelevantes. Esteja alerta a isso e defina por escrito. O número 2 é que uma vez que defina claramente, e essa é a chave, determine o pior final possível. Determine o pior final possível. Em outras palavras, se pergunte: qual é a pior coisa que poderia acontecer como resultado dessa situação? Pense bem se acontecesse o pior que poderia ser. Determine o pior final possível. Uma coisa interessante acontece aqui. Descobrimos que na preocupação não estamos preocupados nem estressados por um evento. O evento não nos preocupa. O que nos preocupa é a antecipação desse evento e a resistência que colocamos psicologicamente, desejando, esperando, orando, que não chegue esse evento. Se determinamos qual pode ser o pior final possível e diz que o pior que poderia acontecer é isso, e o concretizamos e o colocamos por escrito,
Descobrimos algo notável: sua preocupação desaparece. Parece evaporar-se enquanto definimos o pior final possível. E é que o estresse vem de não querer enfrentar o que poderia acontecer. Falaremos mais tarde disso, mas esse é o fenômeno psicológico da negação. O negamos, não queremos enfrentá-lo. Se você tem um investimento e o investimento cada dia está pior, deve dizer a si mesmo: o que é o pior que poderia acontecer com esse investimento? E o pior é que pode perder tudo. Uma vez que você diz eu perderei tudo, imediatamente não está mais preocupado por isso, porque sabe que é o que pode acontecer. O terceiro passo, permitam-me um segundo, com respeito a um relacionamento, às vezes estamos numa relação muito infeliz e dizemos que é de pior que poderia acontecer aqui. O pior que pode acontecer é que perca a relação desaparece. Deve perguntar a si mesmo: isso me matará? Morrerei ao perder o investimento? Morrerei ao perder o trabalho? Me matarei ao perder a relação? A resposta com certeza é não. Podemos se recuperar de quase qualquer coisa. E número 3, com certeza tem muitas pessoas que têm e apresentam sinais de câncer e não vão ao doutor porque não querem saber. O estresse de não saber do fato exacerba o curso da doença e, finalmente, quando tem que ir ao doutor, já chegou tão longe que o doutor não pode salvá-lo. Mas o estresse de não enfrentar a possibilidade os mantém longe de um médico no momento em que ele podia ajudá-los. Número 3, prepare-se em aceitar o pior no caso de que ocorra. Aceitar o pior em caso de que ocorra. Não é ser passivo, não é ser fatalista. Só diga: se nada se pode fazer, e isso deve acontecer, devo aceitá-lo. Tem um ditado que eu digo muito, e é: o que não se pode curar, deve-se suportar. O que não se pode curar, deve-se suportar. Pois bem, se isso chega a acontecer, eu o aceito e aprendo a viver com isso. Não vou deixar que me despedace, não vou deixar que me mate. Número 4 comece imediatamente a melhorar o pior. Comece a melhorar imediatamente o pior. O que significa? Significa que agora aceita que pode acontecer e decidiu que viverá com ele em caso de que isso ocorra. E fará tudo o possível para trabalhar e se assegurar de que não aconteça. Com certeza, nos negócios se chama análise minimax de incertezas. É minimizar ao máximo a incerteza. Em outras palavras, quer dizer que é o pior que pode acontecer e como eu posso minimizar o máximo o erro. A técnica Minimax é uma técnica tremenda porque clareia sua mente consideravelmente. E uma das melhores formas de usá-la é muito eficiente. Pegue um pedaço de papel, trace uma linha no centro e uma na margem superior, e logo na parte esquerda escreva PDP. Não, perdão, desse lado uma definição. Uma definição clara do que está te incomodando. E neste lado escreva PDP, pior desfecho possível, e depois escreva 1, estou preocupado por isso, e o escreve, e aqui o pior que pode acontecer é isso. 2, estou preocupado por isso, e o pior que pode acontecer é isso, e assim. Você verá que cada vez que faça isso, o problema se evapora. E a maioria, com certeza não toda, mas a maioria do estresse ou desespero desaparece. Sua mente fica clara e com uma mente clara, pode enfrentar de forma efetiva. Agora, o ponto final com respeito a toda essa ideia de preocupação e imaginação negativa é: qual é o antídoto? Qual é o antídoto da preocupação? Que acredita que seja? Pois simplesmente isso. É agir com um propósito. O único antídoto da preocupação é agir com propósito. Tudo o que leve ao extremo em que possa agir com um propósito, donde se possa mover com firmeza. Como Shakespeare disse, se usa os braços contra um mar de problema, ao fazê-lo, acaba com eles. Qualquer coisa que o leve a agir firmemente e com um propósito, eliminará a preocupação. Por quê? Pelo que chamamos a lei da substituição. Não pode estar pensando em um problema ou em uma situação e pensando e agindo a propósito para resolvê-la e preocupando-se por ela ao mesmo tempo. A preocupação quase sempre surge quando se tem muito tempo nas mãos. É uma forma de estabelecimento negativo de metas. Lembra que falamos da lei da concentração?
diz que o que semeia, colherás. Pois quando tem uma situação que o preocupa, o que você está fazendo? O que você está fazendo é pensando, falando, colhendo, imaginando vividamente exatamente o que não quer. A lei da expectativa diz que o que se espera chegará à sua vida. Aquilo que eu mais temia chegou até mim, como diz no livro de Job. A lei da atração diz que atrairá à sua vida as pessoas e as circunstâncias que vão de acordo com seus pensamentos dominantes. A razão pela que empregamos um módulo completo para falar de preocupações é esta: é que tem algumas pessoas que não se preocupam por nada. Esse método, com certeza, de determinar o pior final possível, o destruidor de preocupações, também é um método tremendo para a tomada de decisões. Quando está em uma situação e deve tomar uma decisão de uma ou outra forma, a primeira pergunta que deve fazer quando tenha analisado é o que é de pior que poderia acontecer. Me lembro o grande Paul Getty, que há alguns anos foi o homem mais rico do mundo, disse que esse método, de determinar o pior lado possível, o usava como um método de tomada de decisões em todos os negócios que empreendia. Em tudo que empreendia, perguntava: o que é o pior que pode acontecer? E se assegurava de que o pior não acontecesse. Assim que tome a decisão agora que vai eliminar a preocupação, as experiências fantásticas que pareçam reais, que vai aceitar o pior desfecho possível que possa acontecer e logo ocupar-se e fazer tudo o humanamente possível para tomar uma atitude construtiva, para eliminar a situação preocupante e desfazê-la. Essa é a chave para eliminar o final do pior das nossas emoções negativas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e não esqueça de se inscrever para receber novos vídeos.